Senta com a gente que hoje tem história para desenrolar. Isso é o Desenrola, porque crescer não precisa ser um nó. Eu sou a Alice. Eu sou a Clarissa. E hoje a Clarissa vai nos contar um caso que eu acho que muitas pessoas vão se identificar. Exatamente, Alice. Então, olha só, há poucos dias atendi uma menina, um mesinho, uma pitoca, que eu tinha acompanhado a sala de parto, né? Já tinha vindo na primeira consulta, tava tudo bem, mamando bem, pega boa, tudo certo. Aí chegou na consulta de um mês e a mãe veio com queixas de: ai, doutora, parece que agora ela quer morder o seio toda vez que mama, ela tá ficando irritada logo no começo, ela se joga pra trás e acho que eu tô com pouco leite. A mãe já falou, né? Acho que eu tô com dificuldade pra mamar, acho que o meu bebê não quer mais o meu seio. Tá bem, ouvi aquilo, né? E aí a gente começa a conversar, fazer a nossa chamada anamnese, exame físico. E esse bebê tava muito bem, exame físico ótimo, ganhando peso, ganhando altura, um ótimo desenvolvimento, tudo perfeito. Chegou na hora de colocar no peito, realmente, a bebê ia pro peito, soltava, se jogava para trás, ficava irritada. E aí eu comecei a perguntar algumas coisas, como por exemplo, será que alguém, por acaso, não começou a oferecer uma chupeta? E dito e feito. Eles estavam muito preocupados porque os avós, a família, estavam insistindo que a criança precisava de chupeta para se acalmar e havia começado então o uso da chupeta. Como eu não identifiquei mais nada nessa história, nesse exame físico, e o padrão daquele bebê no peito era exatamente de um bebê que estava confuso, que é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Eu disse para ela, vamos então suspender essa chupeta, suspender qualquer tipo de bico artificial, se precisar complementar o aleitamento, a gente vai usar outras coisas que depois a gente vai falar, e vamos ver como fica. Resumo, criança voltou em 15 dias, maravilhosa, pegando bem, continuou ganhando peso, mãe tranquila e não tinha nada de baixa produção de leite, nem de bebê que não gostava do seio da mãe, era a nossa famosa confusão de bicos. E é bem comum de acontecer, né? Inclusive, a chupeta, ela tá na lista ali de compras para quando tá esperando o bebê, né? E é uma complicação super comum nessa confusão de bicos, porque o movimento orofacial que o bebê tem que fazer para mamar e quando ele tá chupando é parecido, mas é muito diferente, então ele acaba se confundindo, né? E achei engraçado que chegou até você sem estar tomando mamadeira e tudo mais, porque é uma coisa que realmente causa muita angústia, né, pros pais. Ah, meu bebê não tá mamando no peito, primeira coisa que a gente faz é sair lá, compra uma fórmula e vamos alimentar, né? Exato. E na verdade não tá errado, né? Acho que primeiro a gente tem que pensar em alimentar o bebê, mas acho que é legal a gente falar aqui é que além da mamadeira, além da chupeta, então mamadeira seria para dar um leite extra, a chupeta em teoria seria para acalmar. A gente tem outras formas para não causar essa confusão de bico. E acho que é legal a gente falar sobre isso, porque muitas vezes, e quando a gente sabe que eventualmente os colegas não têm assim tanto o hábito de trabalhar com o aleitamento, com a amamentação, acabam vindo esses diagnósticos, realmente você tá com pouco leite, realmente seu bebê não quer mais seu peito, ou tá com refluxo porque se joga para trás, né? Então a gente entender que isso faz parte do diagnóstico diferencial e tentar identificar isso para prevenir. Mas como tu bem falou, né, Alice, essa coisa da chupeta, mamadeira estarem nos itens básicos de compras pré-natal, isso não é legal, né? Não é legal. E assim, a chupeta também é um jeito do bebê se acalmar, e realmente o bebê vai se acalmar. Porque a sucção não nutritiva, que a gente chama, né, sugar, faz o bebê se acalmar. Inclusive, quando tá no peito, né, ele também tem essa sucção não nutritiva que vai fazer o bebê se acalmar. Porém, a gente
tem que ensinar e tentar ajudar ele a se regular de outras formas que não sejam essa nutrição não nutritiva, essa sucção não nutritiva, né? Porque existem outras maneiras do bebê conseguir se acalmar. E ele só vai conseguir regular esses outros jeitos se a gente der espaço para ele conseguir se regular, né? Então, não que a chupeta é a pior coisa do mundo, eu acho que a gente não precisa ir nos extremos, assim, né? Tem momentos que realmente tem famílias que precisam, e é caso a caso que a gente vai avaliar e vai ponderar se a gente não precisa deixar o dia inteiro com a chupeta, são momentos muito específicos, a gente precisa botar, sabe, aquele rótulo horrível, mas a gente tem que entender que também tem riscos, não é uma coisa assim, que a gente vai colocar e vai manter e vai esquecer ela lá, né? Porque quando o bebê tá nesse aleitamento materno, essa confusão de bicos provavelmente vai acontecer, né? Exatamente. E sobre a chupeta, agora falando especificamente, acho que é bem isso que tu falou, a gente não tá aqui para julgar, né? A gente sabe que realmente algumas famílias vão optar por usar, mas eu sempre tento orientar o que a gente chama de decisão consciente. Uhum. Então, né, a família saber quais são os riscos da chupeta. Bom, o risco da chupeta, num primeiro momento, de o bebê desmamar, porque isso vale a pena falar do meu caso. O fato desse bebê começar a brigar com o peito, começar a chorar quando vai no peito, começar a se jogar para trás, se a mãe não tem um acompanhamento ou não tem esse olhar focado na amamentação, é muito provável que esse bebê, essa dupla, vai evoluir para o desmame, né? Muitos casos a gente vê. Quantas vezes eu canso de atender pacientes que contam, assim, de outros filhos, né, que eu não acompanhei. O fulaninho mamou só até 2 meses. Por quê? Não, porque eu não tinha leite, daí eu comecei a dar mamadeira e aí realmente eu não tinha leite. Talvez fosse uma confusão de bicos que não foi orientada, né? E é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas, né, de tipo, por exemplo, não tenho leite, vou ter que oferecer o leite de outra forma. É a mamadeira a primeira escolha, né? Então, normalmente as pessoas acham que sim, que a mamadeira é a primeira escolha pra gente ofertar o leite que não é o leite do peito, né? Então, a gente sabe que quando a gente oferece a mamadeira, o bico ali, ele vai causar essa confusão de bicos. Então, dependendo da idade do bebê, a gente vai oferecer na colher, a gente vai oferecer no copinho, né? Porque isso faz com que o bebê não confunda o bico e assim a gente protege a amamentação, né? O feito. É bem interessante, assim, quando a gente vai avaliar as musculaturas, né, que são trabalhadas quando tá mamando no peito, que são várias musculaturas, e pro bebê conseguir tirar o leite lá dentro do seio, ele precisa fazer muita força. E quando a gente compara isso com a mamadeira, são outros músculos e ele não tem que fazer tanta força. Então, é claro que ele vai ficar muito irritado se ele mama na mamadeira, na hora que vai pro peito, ele tem que fazer mais força, né? Então, ele se irrita, ele se joga para trás, ele fica mais bravo, né? Então, pra gente saber quais são, bem isso que tu falou, decisões conscientes, né? Do que a gente vai oferecer e tudo mais. Até do movimento, assim, né, da mandíbula. Exato. Eu te ouvindo falar, assim, da musculatura, eu lembrei. Claro que a gente tá aqui falando especificamente de um caso de amamentação e a gente sempre quer fortalecer, né, essa questão da importância do aleitamento materno, mas acho que vale a gente falar que a confusão de bicos é uma das consequências ruins do uso de bicos artificiais, uma delas. Porém, a gente tem outras. Quais são? Como, por exemplo, então, o desenvolvimento da musculatura da face. Esse desenvolvimento, quando o bebê suga o seio materno, é de uma forma, usando todos esses músculos que tu falou. Quando o bebê suga chupeta, mamadeira, ele usa 2, 3 no máximo músculos, ou seja, todo o desenvolvimento dessa musculatura acaba sendo subdesenvolvido. Então, inclusive, o formato do rosto desse bebê, a respiração desse bebê, a questão de maloclusão dentária. Então, tem uma série de coisas que realmente faz com que os bicos artificiais, que é o que a gente chama a chupeta,
a mamadeira, o famoso bico de silicone ou intermediário de silicone, eles não causam só o desmame, né? Eles causam outros prejuízos. Então é legal a gente falar e as famílias fazerem isso de forma consciente. E também uma coisa do desenvolvimento da criança. Se a criança vai ter mais dificuldade para comer, vai ter mais dificuldade para falar, né? Não é a curto prazo, tem consequências para depois também. Então eu sempre acabo comentando assim, né? De essa sensação que ela tinha que o bebê mordia o peito, né? Porque quando vai sugar o bico artificial, ele faz uma mordida de abre e fecha com a boca, né? A mandíbula abre e fecha. E quando ele vai mamar, ele precisa projetar a mandíbula para frente, levantar, fazer um movimento circular com a mandíbula, que é muito mais complexo do que esse abre e fecha. Então, quando ele vai mamar no peito, ele vai fazer o mesmo abre e fecha, que é o que ele se habituou, o que ele tá confundindo. Isso é a confusão dos bicos, né? E aí, realmente, vai parecer que tá mordendo a mama, o bico do seio fica achatado, né? Claro que nem você falou, assim, são N alterações que pode dar e sempre tem que ser avaliado caso a caso, né? Mas isso é uma coisa bem comum, bem rotineira, né? Muito comum. E, na verdade, essa paciente, eu acho que a gente teve, assim, sorte no sentido de estar acompanhando ela desde antes que nasceu. Então, eu já havia falado do risco dos bicos e, obviamente, eles ali naquele primeiro mês, pensa, é puerpério. A mãe tá ali cansadíssima, né? O pai também, tudo mudou, medo, aí vem os familiares. Então, por isso que eu acho que a gente tá aqui falando sobre isso, tenho certeza que aí tem gente nos escutando, tios, tias, dindos, dindas, vós e vós, que é importante que eles saibam, porque não é por mal. Vem a mãe esgotada, o pai esgotado, a criança chorando, vamos dar o bico. É o que se sabia, o que se fazia anteriormente. Mas acho que também é muito importante a gente falar que essa história do bico, tanto da chupeta quanto da mamadeira, é algo cultural, né? E é algo que a gente precisa tentar tirar, na verdade, da nossa cultura. Né? Tem mães desmistificar. Tem mães que chegam chateadas, assim, de tipo, poxa, ele não tá pegando o bico. Isso. Eu tô sentando, eu comprei não sei que remédio, que pozinho que bota no bico, mas não tem jeito, ele não quer. Como se não dar bico fosse um malefício que eles estão fazendo para aquela criança, fosse prejudicial. Enquanto que é o contrário, né? E isso vem muito, assim, do que a gente pega de cultura dos Estados Unidos, por exemplo, lá é muito comum chupeta, né? E da questão da mamadeira, das fórmulas. Então, isso vem muito da mídia. Então, é interessante que as pessoas tenham informação para poder escolher, né? Aí é bem que tu falou. Bom, eu tô sabendo dos riscos, eu sei que pode acontecer. Aí, pronto. Se eu optar por usar. Então, se essa família optou por usar a chupeta, como é que a gente vai fazer? É bem o que tu falou, em períodos. Eu sempre digo assim, o bico é a última alternativa, vai na escadinha. Tentou fazer o charutinho, tentou colocar no banho, tentou dar colo, tentou ruído branco, etc. Tentou tudo que era possível não, daí eu coloco a chupeta. Mas, colocou a chupeta, o bebê acalmou, tira. Esquece aquele negócio de estar com a chupeta pendurada. Eu tenho pavor, né? De pendurar a chupeta. Eu não posso que chegue aqueles bebês com aquela... E ainda tem aqueles cordões. Não sei se tu já viu, cheio que vem de só de bolinha. pérola, de bolinha. O risco de engasgo. Então, além de estar com aquele bico pendurado, ainda tem risco... Então, assim, esquece o negocinho que gruda a chupeta. Então, usa a chupeta e tira a chupeta, né? Inclusive, tu até comentou do bico intermediário, né? Que é aquela película de silicone que a gente bota no peito para ajudar a amamentar. Então, às vezes, algumas mães chegam achando que aquilo é super tecnológico. Olha só, estou evitando, né? Eu tô colocando o negócio, tá mamando melhor. Mas a gente tem que lembrar que esses bicos de silicone também podem causar uma infecção fúngica ali na mama, né? Altera o jeito que o bebê pega. Aí, não sei se tu vai lembrar, mas nós duas somos consultoras de amamentação, né? E das leis nossas, assim, é que você é eternamente responsável pelo bico de silicone que você prescreve, né? Exato. Porque a gente tem que tirar em algum momento. Coloca já com data para tirar, né? Exato. Então são essas opções que a gente tem, mas são temporárias, né? E tudo mais. Mas é bem interessante, porque o bico, ele realmente é muito cultural, assim, né? E as vós adoram, né? Bota mel, bota açúcar,
no bico, porque daí vai pegar melhor, sabe? Socorro. Que bom que a gente tá falando sobre isso, que eu tenho certeza que muita gente tá se identificando aí. Mas, de novo, né? A gente não tá aqui pra demonizar o bico, a chupeta, enfim, a mamadeira, o bico de silicone. Eu acho que tudo pode ter o seu lugar, de preferência que não tenha, né? Então, quando os pais, hoje até fiz uma consulta pré-natal pediátrica e tava conversando com eles. E aí eu deixo um checklist, assim, de coisas tanto que eles podem comprar quanto que eles não podem. E lá tá escrito, olha, chupeta, mamadeira, não compra, não tenha. Se depois for necessário, primeiro a gente vai pensar nas alternativas, elas são as últimas. Então não precisa ter em casa, porque óbvio que se tem aquela vontadinha e aquela coisa que fica a família ali falando, às vezes vai vir mais alto e vão acabar usando, e aí acontece como essa paciente que quase que ela foi ao desmame porque ela disse que até a consulta, ela falou, eu não queria te incomodar e tal. Ela disse, acho que meu bebê não quer mais o meu peito. E olha só, a mãe sempre trazendo a culpa pra si. Às vezes tem as costas bem largas. Exatamente. A culpa é minha, porque ele não quer mais, acho que ele enjoou do meu peito, acho que eu não tenho leite. E não, gente, era simplesmente aquela chupeta que tinha sido colocada. É isso, né, do leite é fraco, não consigo mais produzir leite. Aí eu gosto de lembrar elas que existem protocolos para pessoas que não gestaram começar a lactar, começar a dar leite para o seu bebê sem gestação, porque a gente é uma glândula mamária ali. Ela é muito complexa, tem muitos fatores que envolvem a produção e tudo mais. Mas não existe leite fraco. E se tu tá produzindo, a gente ainda consegue voltar atrás, sabe? Então, porque às vezes fica nisso, assim, não tem mais jeito, acabou, sabe? Uma desestimulação, assim. Porque é muita coisa para dar conta nesse momento também. Exato. E eu acho que pra gente já ir se encaminhando pro fim, é legal a gente falar, então, falamos do bico, bastante da chupeta, mas que nem tu comentou, assim, da mamadeira, porque em alguns casos a gente vai precisar mesmo suplementar. A gente vai ter aquela mulher que às vezes tem ou não tem licença maternidade porque ela trabalha autônoma, que é muita gente hoje, ou ela tem curta de 4 meses, né? E aí precisa voltar a trabalhar e às vezes ela, mesmo querendo ordenhar ou usando fórmula, todo mundo acha que a única alternativa que existe é a mamadeira. E não é. A gente precisa lembrar que antes da mamadeira tem o copinho, que tá, tudo bem, tem para vender aquele copinho de leite materno, mas a gente pode usar o copinho de cafezinho. Eu brinco ainda, copo de pinga. O copinho de pinga que é o melhor, né? De pinga. Ele tem uma borda em cima grandona, embaixo pequena. Exatamente. E tem a colher dosadora, que parece uma mamadeira, mas na ponta, ao invés de ter o bico, tem uma colher. Então a gente tem opções, né? E é muito engraçado que o copinho, ele acaba usando as mesmas musculaturas do que a amamentação, né? Exatamente. A amamentação é um mundo à parte, assim, né? É muito legal. Acho que o pessoal pode nos mandar, inclusive em relação a esse tema de aleitamento, amamentação, sobretudo também, né? O que tem mais de nós aí pra gente desenrolar. Então, se você tem um nó aí, manda pra gente que a gente vai desenrolar, né, Clarissa? É isso, porque esse é o desenrola. Porque crescer não precisa ser um nó.